Estamos de volta com mais informações do Fluminense, direto aqui dos Estados Unidos, e agora de volta a Orlando. A aventura em Charlotte acabou, deu absolutamente tudo certo e agora a gente sonha com a vaga na semifinal da Copa do Mundo, vaga que será definida na próxima sexta-feira aqui mesmo em Orlando. Hoje o Fluminense treinou pela manhã em Charlotte e está vindo para cá, chega hoje à tarde aqui em Orlando para se concentrar amanhã. Tem mais uma atividade que a gente vai acompanhar por aqui. Fique ligado no canal do Lessa, no Jornada, que eu estarei lá pela manhã, logo por volta ali de 9 da manhã, já com parte da atividade que será liberada à imprensa e também teremos entrevistas, vamos falar com jogadores do Fluminense direto aqui do centro de treinamento onde o Fluminense fará essa preparação final para esse jogo, para essa decisão diante do Al Hilal. Depois, a depender, se Deus quiser, a gente espera que a vitória venha, a classificação venha, uma nova programação vai ser definida e aí ainda não sei se o Fluminense ficará aqui em Orlando ou se vai para um centro de treinamento mais próximo ali de Nova York, né? Porque as semifinais e a final também, elas vão ocorrer lá em Nova York, no MetLife Stadium, então a gente vai ter que aguardar mais um pouco em relação a isso. Mas a preocupação, claro, tem que ser o Al Hilal. As quartas de final estão definidas após os jogos de ontem. O Real Madrid eliminou a Juventus e o Borussia Dortmund eliminou a equipe mexicana do Monterrey, com certo sufoco no segundo tempo, né? O Borussia fez um bom primeiro tempo, depois caiu de rendimento no segundo tempo, pressão ali no final. O Monterrey poderia ter empatado o jogo, mas eles seguraram e avançaram. E agora a gente já tem todos os confrontos definidos. De um lado da chave, Palmeiras e Chelsea. Do outro, Fluminense e Al Hilal, perdão. E quem diria que a gente iria enfrentar o Al Hilal passando pela Inter de Milão com o Manchester City na mesma chave. E esse é um sinal de alerta sobre o que eu vou falar aqui a partir de agora. Do outro lado da chave, aí temos uma Liga dos Campeões, né? PSG enfrentando o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund enfrentando o Real Madrid. Aí a Liga dos Campeões, dentro da lógica dos confrontos que a gente imaginava que fossem ocorrer mesmo, a não ser o Bayern, porque a gente esperava o Bayern do lado da nossa chave, né? Terminando como primeiro do grupo. O Bayern, ainda bem, terminou como segundo, foi para o outro lado e ainda fez o favor de eliminar um rival. Simplesmente espetacular, muito obrigado aí ao Bayern de Munique. Vamos então falar sobre esses confrontos brevemente aqui, porque é importante a gente saber separar algumas análises, né? Ontem no Jornada a gente fez ali uma classificação, tirando o Fluminense, né? Os times que a gente considera mais fortes e os mais fracos. E a gente chegou à conclusão de que, no caso do Fluminense, pensando como torcedor, a gente não trocaria nenhum outro rival, nenhum outro time pelo Al Hilal para enfrentar nessas quartas de final. Tem Palmeiras e Chelsea, Borussia, para mim PSG, Bayern e Real Madrid estão na prateleira acima. Os demais, tudo tem absolutamente jogo. Então, a gente chegou a essa conclusão por quê? O Al Hilal, já falei, na minha opinião, não há favoritismo, não estou em cima do muro, não há favorito num confronto de quartas de final, num confronto contra uma equipe de Copa do Mundo, né? Contra uma equipe que empatou com o Real Madrid, deu um trabalho danado ao Real Madrid na primeira fase e eliminou o Manchester City do Guardiola. Olhar para isso e achar que o Al Hilal está nas quartas de final por acaso, por sorte, não dá os devidos méritos e não reconhecer força no adversário, para mim é loucura. Eu não vou entrar nessa, não vejo o Fluminense como favorito, também não vejo o Al Hilal como favorito. Acho que é um jogo equilibrado, um jogo que pode acontecer tudo. Eles têm um time muito forte, muito forte. Isso é uma análise que vale a gente aprofundar depois em relação ao investimento de cada clube que está agora nessas quartas de final, que estão nessas quartas de final, em termos até de arrecadação. Mas para além disso, o Al Hilal tem um grande time titular, mas não tem jogadores reservas, quase a maioria é árabe. Então são jogadores que tiveram passagens por grandes equipes de futebol europeu, ou que tem muita rodagem em equipes importantes ao redor do mundo, são jogadores mais locais. Então o Al Hilal não tem um grande elenco, o Inzaghi acaba, por isso, tendo que forçar mais o time titular, que aí sim é muito qualificado e tem bons jogadores em todas as posições, como a gente já falando, já estou preparando aqui um conteúdo para a gente aprofundar muito a discussão em relação ao Al Hilal. Provavelmente amanhã pela manhã vocês vão ter um vídeo sobre isso,
para a gente ter um raio-x, uma análise completa desse adversário que a gente não conhece muito pouco. Mas ainda assim, pensando que o adversário poderia ser o Palmeiras, acho que o Palmeiras é um time se preparou muito para essa competição, é uma equipe sempre muito difícil de enfrentar, apesar de que o Fluminense tem se dado bem contra o Palmeiras nos últimos tempos. Chelsea, para mim, como um todo, é uma equipe mais forte, uma equipe que tem mais jogadores, um elenco mais encorpado, se a gente for comparar ao Real em termos de elenco. Mas, repito, tem jogo. O Al Hilal hoje seria capaz de eliminar todas as equipes, e eu acho que o Fluminense também é capaz de eliminar todas as equipes, pelo que a gente já viu dentro dessa competição. O fato do próprio Al Hilal ter eliminado o City, o Fluminense eliminado a Inter de Milão, quando não eram favoritos no confronto, já mostra que essa competição ela está propícia a resultados surpreendentes, e cada vez mais. Então não dá para subestimar qualquer adversário. Quando a gente fala isso, não significa que pegar o Al Hilal vai ser tranquilo, ou não significa que pegar o Al Hilal vai ser fácil, não é isso. É só uma questão de você querer evitar ou aquele adversário, que na prática pode acontecer tudo ao contrário. Talvez se o Fluminense tivesse enfrentado o Monterrey e não a Inter de Milão nas oitavas, talvez tivesse sido eliminado. Porque é assim, cara, o futebol é assim. Então não tem uma lógica pré-definida ali. Mas para mim, levando em consideração todos os adversários, do outro lado então Borussia, Bayern, Real Madrid, PSG, eu particularmente não trocaria o adversário dessas quartas de final. Acho que serão jogos bastante equilibrados, não consigo cravar, olhando para essas partidas, eu não consigo cravar nenhum classificado, sendo bem sincero para vocês. Bem sincero, não consigo falar, não, esse aqui vai passar. Já fiz isso agora nas oitavas e quebrei a cara, porque eu achava que o City fosse passar do Al Hilal e não passou. Então são equipes muito fortes, muito qualificadas, em que o Fluminense vai ter que novamente jogar em alto nível para garantir essa vaga na semifinal. Se não fizer isso, vai ficar complicado, porque os caras têm um bom treinador, têm um time muito bem armado, um time com jogadores decisivos, jogadores que estão em boa fase, tem que saber como é que o Malcom vai estar, se ele se lesionou realmente, se vai ter condições de jogo, se não vai. Essa é uma notícia importante, a gente tem que ficar de olho, porque o cara jogou muita bola contra o Manchester City. Mas é isso, vamos para cima, confiança, chegamos até aqui e a partir de agora, absolutamente tudo é possível. O que a gente já achava improvável, um improvável já aconteceu. Daqui em diante, até uma possível final, não tem absolutamente mais nada de improvável. Todas essas equipes podem chegar a essa decisão. Bom, e aí a classificação, vale a gente destacar também, não só o aspecto esportivo, mas o aspecto financeiro. É uma premiação muito rentável. Aliás, é uma competição muito rentável para quem consegue avançar de fase. O Fluminense já garantiu, até o momento, 216 milhões de reais em premiação da Copa do Mundo de Clubes. 216 milhões e pode, avançando para a semifinal, garantir mais 21 milhões de dólares, ou seja, mais 116 milhões de reais. A gente está falando de quase 350 milhões de reais já, só para chegar até a semifinal. E é importante lembrar que boa parte desse dinheiro vai para o bolso dos jogadores. Isso é assim que funciona no futebol em todo lugar. Os jogadores do Al Hilal ganharam 3 milhões de reais cada um, só pela classificação. O equivalente a 3 milhões de reais cada um. Então isso é assim no futebol e é assim no mundo inteiro, não é no Fluminense. A Libertadores já foi assim. Então boa parte dessa grana vai para o bolso dos jogadores, comissão técnica, enfim, todos em geral. E além disso, a questão dos impostos aqui nos Estados Unidos, a gente tem que levar em consideração. Então só depois, provavelmente já com balanço publicado, com tudo definido, que a gente vai ter uma ideia exatamente de quanto o Fluminense arrecadou nessa Copa do Mundo de Clubes. Tá? Só depois de, enfim, a gente ter o balanço definido de todos esses valores envolvidos, até porque o Fluminense tem um custo altíssimo de logística para estar aqui nos Estados Unidos. Isso é outra coisa que acaba impactando esse resultado final aí da operação da Copa do Mundo. De qualquer forma, é muita grana. Assim como é muita grana que o Fluminense está recebendo pela venda do Brighton. O Brighton negociou o atacante João Pedro para o Chelsea, simplesmente por 55 milhões de libras. Tem noção do que é isso, gente? 55 milhões de libras.
praticamente 415 milhões de reais, mais 5 milhões de libras em forma de bônus, 38 milhões de reais. Com isso, o Fluminense vai receber cerca de 10 milhões de reais pela venda do João Pedro. E a gente, é desesperador, né, lembrar por quanto ele saiu do clube, uma negociação que já estava sacramentada à época, a diretoria do Mário assumiu, se não me engano é isso, né? Ainda assim, é uma realidade triste do Fluminense em ter que negociar um jogador por esse valor. Mas, enfim, já foi, agora o João Pedro vai para o Chelsea, inclusive pode jogar a Copa do Mundo. Tá aqui nos Estados Unidos, porque a FIFA liberou a inscrição, próxima fase, ele pode jogar a Copa do Mundo, ou seja, numa semifinal ele poderia enfrentar o Fluminense, inclusive, uma possível semifinal, caso as duas equipes avancem. E o Fluminense acaba colocando no bolso essa grana aí do João Pedro. Pessoal, novidade lá na Golcase, hein? Porque tem mais promoção. Aquilo que já é muito barato ainda está mais barato na Golcase, porque a promoção da capinha compre uma e leve duas das capinhas de celulares, e lá tem uma variedade absurda para você não só comprar uma capinha para você, mas para presentear todo mundo da sua família. Agora está mais barato ainda, tem capinha, tem duas capinhas saindo por R$25, gente. Isso é um absurdo. Você não vai achar em lugar nenhum, só na Golcase. Além da qualidade da Golcase, ainda tem promoção em cima de promoção. Utilize o cupom JORNADA para você ter ainda mais desconto. Mas na Golcase é isso, não é promoção. É promoção em cima da promoção. É promoção em cima da promoção que já existe no site. Então aquela oferta de comprar uma capinha e levar duas está saindo ainda mais barato a partir de R$25. Então vai lá na Golcase, o link vai estar aqui embaixo, acesse o site e garanta uma capinha para você e para qualquer um da sua família. Bom, e para fechar aqui, galera, eu tenho ressaltado sempre o privilégio que a gente está aqui de fazer essa cobertura e do Fluminense estar nesse grande torneio. Isso é algo muito grande. E eu acho que a partir de agora a gente vai ter uma noção do impacto que é chegar nessa fase da Copa do Mundo. Porque, imaginem só, chegar umas quartas de final de Libertadores não é fácil, né? Você pega um grupo difícil, pode pegar um time difícil nas oitavas de final. Agora a gente está falando, cara, da competição que reúne parte dos maiores times do mundo. E o Fluminense está, neste momento, entre os 8 finalistas. Pessoas, não estou falando do Brasil, mas de outras partes do mundo, que não sabiam da existência do Fluminense ou que já tinham ouvido em algum lugar, por algum motivo, talvez pelo Mundial de 23, que enfrentou o Manchester City, principalmente essa geração mais nova, o mundo vai estar voltado também para o Fluminense. Pô, quem é esse time do Brasil que campeão continental, está chegando umas quartas de final, pode chegar numa semifinal? Imagina se bate numa semifinal para pegar um Chelsea, poder depois ter a oportunidade de fazer uma grande final contra um gigante europeu. Isso traz um valor à imagem do clube, ao nome, que a gente só vai ter, eu acho que dimensão, daqui a muito tempo. Inclusive para a construção, para a formação de novos torcedores, que isso é fundamental, é importantíssimo. Isso só vem através de título, isso só vem através de grandes conquistas ou de grandes participações como essa. Que você começa a chamar a atenção de pessoas que antes não estavam nem aí. E você chega numa fase de grupos, tem um monte de time. Você chega na oitava de final, sempre pode ter uma zebrinha, uma surpresa. Então, meio que passa despercebido. Você chega numas quartas de final, você chega numa semifinal, o impacto disso é enorme. Então, isso tem muito valor mesmo. A gente vê as pessoas na rua, já encontrei com gente aqui na rua, americano mesmo, um cara que me encontrou lá em Colômbia, na frente do CT do Fluminense. Olha que bacana, cara, eu não tirei foto com ele porque eu tava ao vivo, eu deveria ter feito isso de qualquer maneira. Eu dei mole, mas até me arrependi depois. Mas o cara me encontrou lá em Colômbia, a gente trocando ideia, ele perguntando sobre o Fluminense, ele gosta de futebol, querendo conhecer e tal, então a gente trocou a maior ideia, falei para ele do clube, da história, uma pena não ter o contato dele e não ter tirado a foto. E ele chegou, ele foi para Charlotte, que é perto ali da mais ou menos uma hora e pouco de Colômbia, ele foi para Charlotte, foi pro jogo com a camisa do Fluminense. Eu acho que atrás estava escrito o nome do Arias, se não me engano. Acho que era algo assim. Então, cara, eu achei isso espetacular. Eu achei, pô, isso é muito maneiro, cara. Então, sabe, além de tudo isso, a questão financeira, esportiva, da importância pra gente, levaram realmente o nome do Fluminense, a fazer o nome do Fluminense ser reconhecido no mundo inteiro, por pessoas que antes realmente não tinham a menor ideia
de quem era o Fluminense, do que é, da história. Isso é muito bacana, né? Uma pena, eu não vou voltar mais para a Colômbia. E o mais maneiro foi que ele passou, ele me viu, me lembrou de mim e a gente trocou essa ideia. É só um exemplo que eu estou citando aqui, bobo, mas que pode acontecer com muitas pessoas que passam a conhecer e a torcer também pelo clube. Isso é muito, até uma identificação ali, né? Isso é muito legal. Fechou, pessoal? Vamos que vamos. Mais tarde a gente volta com mais informações, mais notícias, assim que tivermos. E, claro, amanhã tem cobertura, tem treino aqui em Orlando, tem entrevistas, tem Renato Gaúcho também, direto já do estádio, tem muita coisa para acontecer. Um abraço, deixe o like, tá? Se inscreva, deixe seu comentário também, é muito importante. Tamo junto.